Olá, telespectador amigo! Estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou um dos fundadores dessa instituição de apoio à saúde mental. Estamos na rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, Jardim Sumatra, Apucarana, Paraná. Nós estamos no Vale do Ivaí. Está conosco novamente o nosso colega de estúdio, Jefferson Scarcelli. Boa tarde, Dr. Celso. Olá. Boa tarde a todos os telespectadores. Que alegria poder estar aqui novamente falando sobre a vida e seus mistérios. E conforme nós prometemos no último programa, Dr. Celso, vamos dar sequência então ao tema constelações familiares, falando sobre lealdade. Lealdade. Então, eu estava falando no programa passado que é de uma descoberta científica, tá? Uma comprovação de fato que aquilo é verdade. A maioria das doenças e os fracassos tem como pano de fundo um dos mais nobres sentimentos do ser humano, a lealdade. A lealdade aos seus ancestrais, aos seus familiares. Por mais que você nunca ouviu falar no que houve com seus ancestrais, mas se houve eventos traumáticos e perturbadores, é bem provável que um membro daquela família ou alguns membros se identifiquem com o evento traumático. Olha aí, Jefferson, se identifique com o evento traumático, mas ele não sabe, ele nunca ouviu falar. Quem é que conta para ele que houve eventos traumáticos e perturbadores na ancestralidade? É os percalços que ele vai acontecendo durante a vida, né, Dr. Celso? É assim, ele vai se enrolando. Isso. Mas quem transmite para o inconsciente dele, para o radar límbico do cérebro, são os campos mórficos. É isso aí. Nós já falamos na palestra passada, ou no programa passado, que a ciência mental descobriu a existência de 3 campos informacionais. E depois eu vou falar dos outros 2. Hoje eu vou falar dos campos mórficos. Os campos mórficos, eles guardam especificamente os eventos ocorridos em um agrupamento familiar. Você que está aí na sua sala nos assistindo, ou está aí no smartphone, né? Se você estiver na sua sala, imagine que o teto da sala são os campos mórficos. Tudo que ocorreu está arquivado nesses campos mórficos. E se existe, por exemplo, existiu na ancestralidade eventos perturbadores, quais são os eventos perturbadores? Uma morte encoberta, um suicídio, ou uma morte assim não precisa ser encoberta, um aborto, um golpe financeiro em alguém, um amor rompido, um amor não vivido, enfim, é uma série de fatores traumáticos que perturbam a ordem mental dos membros da família. Se perturba as ordens mentais, é claro que o raciocínio lógico também é afetado. E aí o membro da família não consegue um raciocínio lógico e bem elaborado, né, Jefferson? É verdade. Esses são os sintomas, né, que a pessoa consegue perceber. Ele tem uma interferência. É como, por exemplo, vamos imaginar que você está me assistindo aí com uma imagem nítida e um áudio nítido, e daqui a pouco entra outro áudio e outro vídeo, aí no mesmo sintonia. Você não ouve o outro e não ouve eu. Fica uma confusão. É isso que acontece na mente racional de grande número de pessoas, da grande esmagadora maioria de pessoas. Por quê? A vida moderna, a vida da correria, a vida da tecnologia roubou o tempo que os familiares tinham para sentar, para conversar, para contar história, para saber a história da família, para saber o que houve com os ancestrais, né, Jefferson? Sim.
Hoje não tem mais tempo para isso, né? É verdade, com certeza. E o senhor nos explicando, doutor Celso, seria muito válido, importante, para que os nossos telespectadores compreendam melhor, aqueles que se identificaram, por exemplo, com esse sintoma que o senhor citou. Qual é o procedimento quando se faz uma constelação? O que acontece? Como é feito esse momento mágico, né? Certo, então vamos exemplificar aqui. Imagine que um ancestral seu, vamos dizer assim, o bisavô. O bisavô, ele tinha um vizinho, e o vizinho tinha lá um sítio perto do sítio do bisavô. E a mulher desse vizinho, ele passa mal e fica doente, e esse vizinho só tem um sítio para vender. E aí o bisavô, sabendo que ele quer vender, o sítio vale 1.000, por exemplo, ele vai oferecer 200. Esse vizinho, para não deixar a esposa morrer à míngua, ele vende pelos 200. É o chamado negócio na bacia das almas. Então esse ancestral, com aquela compra, ele trouxe para os descendentes uma grande fortuna, um negócio extraordinário. Mas por trás disso, um grande peso. Para sustentar aquela qualidade de vida, alguém teve que perder o que tinha. Então isso tem um dito popular que diz assim, que é bisavô milionário, avô rico, pai pobre, filho miserável. E é mais ou menos nessa linhagem. Aquele ancestral que conseguiu os bens grilando terra, fazendo um negócio na bacia das almas, comprando e não pagando, dando golpes financeiros, e constrói um grande império. Lá na 4ª geração, que é o bisneto, né? Sim. Já são miseráveis de marré. Mas que lealdade é essa? É uma lealdade cega, uma lealdade àquele que sofreu para que o bisavô pudesse ficar rico. Olha que interessante. Interessante. É um processo inconsciente. Inconsciente, a pessoa não tem consciência. E você olha para a pessoa e não acredita que ele está tomando decisões, está tomando atitudes que vai levar ele à bancarrota. Mas é uma força muito maior do que ele quer. Ele não consegue dominar e ele acaba fazendo negócios péssimos, quebrando mesmo. E a grande maioria das quebras em empresa e pessoas que não conseguem prosperar tem em suas raízes esse contexto que eu acabei de falar. Mas tem a questão da lealdade, Jefferson, é muito profunda. É verdade. Fôssemos falar aqui só de lealdade, nós precisaríamos uns 10, 15 programas. Por quê? Agora imagine assim, imagine que um ancestral, ele tinha posses, ele ganhou uma herança muito bem construída. E aí esse ancestral deixa para o seu bisavô, e o seu bisavô começa a gastar com jogatinas, com mulheres, e aí quase termina a vida e quase não tem nada. O avô, que seria o avô, já não tem mais nada. O neto, aí já na 4ª geração, 3ª geração, ele vai para o colégio, ele estuda, ele se forma, ele tem capacidade e ele não consegue alavancar na vida. Por mais que ele luta, por mais que ele queira, por mais que ele ganhe dinheiro, a vida é uma gangorra. Uma hora está em cima, uma hora embaixo, e passa pela cabeça muitas vezes besteira e desejo de suicídio. Ele está identificado com o fracasso daquele avô que não tinha mais nada. Ele está identificado e sendo leal àquele ancestral que perdeu os bens. Sim. Da mesma forma, é muito fácil de a gente entender. Se o seu pai foi fracassado financeiramente, se o seu avô foi fracassado financeiramente, você tem que olhar para o seu sistema familiar, porque a lealdade é cega. O amor fora de ordem é incondicional. E aí a pessoa tem uma grande tendência de fazer parcerias, de fazer sociedades com pessoas não confiáveis. E tem muita tendência de investir o dinheiro em algo que dê um retrocesso e fazer ele perder. E acaba perdendo. Nós vemos isso diariamente.
É. no nosso instituto em pessoas que tratamos. É verdade. E as pessoas não conseguem compreender, né, doutor Celso? Por que elas trabalham tanto, se esforçam, é honesta, só que, né, não consegue prosperar na vida. Não né? consegue. É assim, para você ter uma noção, Jefferson, o nosso telespectador, o nosso destino ele é coordenado por 3 níveis de consciência. A consciência pessoal, ela é estreita no seu alcance. A consciência pessoal, ela exerce o papel de juiz, Jefferson, julgando isso está certo e está errado. Então ela é uma consciência muito limitada, mas nós somos coordenados também por essa consciência, só que ela é efêmera. Nós não podemos confiar no nosso racional. Nós temos que ter, em alguns casos, nós temos que ter conselheiros. Nós precisamos de ajuda terapêutica. Nós precisamos de orientação. Por isso que existe hoje consultores de empresa, existem coaching, existem terapeutas, né? É verdade. Para instruir, porque hoje a ciência quântica, a física quântica, trouxe um conhecimento extraordinário da mente. É verdade. E a segunda consciência, então a primeira consciência julga e exclui. Ela começa a criar o problema nessa consciência pessoal. A segunda consciência é a consciência coletiva, que é a consciência de todo o agrupamento. Essa segunda consciência, ela está a serviço do todo. Se alguém foi excluído, ela tenta incluir. E como que ela tenta incluir? Vou citar um exemplo. Vamos dizer que um ancestral foi traído pela esposa e ele chegou à loucura e suicidou-se. Ele não suportou aquilo. Então ele foi excluído. Então a segunda consciência, ela vê que está faltando alguém. Então essa consciência, ela se comunica com o terceiro nível, que é a consciência do clã, a consciência espiritual. Essa consciência espiritual, ela é determinante nos nossos destinos. E ela está a serviço do amor. Somente e exclusivamente a serviço do amor. Mas eu quero que o nosso querido telespectador entenda: o amor não tem senso de bom ou de ruim, nesse nível que nós estamos falando. Se a pessoa tem lá um bisavô que suicidou-se por traição da esposa, a consciência espiritual começa a emanar uma necessidade de trazer de volta aquele representante da família. Então ele convoca um membro da família e esse membro da família começa a se identificar com o destino daquele ancestral que suicidou-se. Não necessariamente ele vai ser traído, mas é bem provável que ele comece a ter problemas de ordem financeira, ou problemas de ordem psicológica, ou problemas psíquicos, e acaba tendo fortes desejos de suicídio quando não culmina o suicídio. É verdade. E Dr. Celso, nós ouvindo todas essas explicações e ensinamentos, nós podemos passar para os nossos telespectadores que não importe qual é o problema, o tamanho do problema, existe solução, né? Na verdade é assim, Jefferson, hoje nós estamos no século 21, né? No ano 2018. Desde 1995 nós já fizemos a conta há 32 anos, né? 23 anos. Nunca na história da humanidade se teve tanto conhecimento sobre o ser humano como agora. Gente, nós que estamos vivendo nesse século, nós somos privilegiados. O sofrimento só permanece nas nossas vidas se nós não quisermos resolver. Existe solução para qualquer tipo de problema. E é tão simples, Jefferson, que a solução ela não é impossível e não é difícil. Por que não é difícil, Dr. Sheffer? Porque a solução está dentro de cada pessoa. Agora, gente, a psicanálise sistêmica, e tem tantos outros profissionais de saúde mental, nós estudamos sobre a mente e como abrir os arquivos da mente, lá onde estão as memórias, lá onde estão o contexto
que causa o adoecimento e que causa o sofrimento, Jefferson. É verdade. Então não depende, independente da situação da pessoa, a situação pode ser a pior possível. Pode mudar? Pode. Claro que pode. A doença pode ser terminal. Pode ser revertida? Pode. Se não for uma doença kármica, pode ser revertida. E se for uma doença kármica, ainda há a possibilidade de pedir uma moratória kármica. É verdade. De pedir uma suspensão da moeda chamada sofrimento e a substituição por uma moeda chamada amor. E nós vamos ter que voltar numa outra oportunidade com esse assunto. É verdade, Dr. Celso. Inclusive, nós recebemos muitos e-mails, mensagens pelo WhatsApp sobre esse tema constelação. Poderíamos voltar no próximo programa comentando sobre as ordens do amor. Com certeza. Então, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Um grande abraço, até o próximo programa.